Vocês vivem pedindo, faz mais vídeo de Kamen Rider, traz mais Tokusatsu. Tá bom então, vou falar de 10 deles pelo preço de um. Dentre tantos Kamen Riders nesses mais de 50 anos em que a marca existe, eu nunca consegui escolher quem seria o meu primeiro a ter um vídeo só pra ele. Eu não queria ficar só nesse negócio de descrever sinopse dos episódios, eu queria realmente encontrar alguma discussão relevante pra comunidade. Então cá estamos, porque Decade sem dúvida é um desses em que existem coisas pra serem comentadas. Revisitar essa série um tanto polêmica dentro do fandom me fez entender exatamente o porquê das pessoas reclamarem dela, mas me fez ver também que Decade é muito melhor do que admitem por aí, comprovando que não existe Tokusatsu ruim. O ruim é ficar sem Tokusatsu. Como série comemorativa dos 10 anos da era Heisei, houve um tempo em que se dizia pra não ver Decade como a sua primeira série, que você precisava ver as 9 anteriores. Eu discordo disso, especialmente depois que Zi-O comemorou os 20 anos dessa mesma era e nos mostrou que é realmente depender e estragar as séries anteriores caso você veja essa primeiro. Claro que pra Decade, se você conhecer os primeiros 9 Riders Heisei, você vai aproveitar mais as sutilezas da série, mas como ela trabalha com realidades alternativas, mesmo quando elas usam alguns spoilers das séries originais, como esses são outros Riders numa versão diferente da mesma história, isso não estraga a sua experiência com a série original, ao mesmo tempo em que isso oferece um outro tipo de fanservice, potencialmente até mais interessante para quem já é fã. Outra coisa a comentar é que eu não sei o quanto desse sentimento negativo sobre Decade é real, no sentido do quanto disso rola no Japão, o quanto a Toei ou o Masahiro Inoue se importam com isso, porque o ator é claramente um fãzaço da franquia e adora voltar pro personagem toda vez que chamam ele. Eu gosto demais do personagem sempre saber em qual outro Rider se transformar pra entregar as referências. É um show-off simplesmente porque é maneiro fazer esse show-off, sem se importar demais em ficar explicando cada tipo de coisa que tá acontecendo. Então toda aparição futura que o Decade fez é diversão garantida. Só que é daí também que vem os problemas, né? Em nome do fanservice, esses buracos no plot foram se acumulando na série original, deixando a gente bem dependente dos materiais posteriores, caso quisesse entender o que rolou na história dele. Mas, de novo, nos 15 anos de lá pra cá, ele já voltou tantas vezes que essas respostas eventualmente surgiram. Por isso eu digo que Decade envelheceu muito bem, já tá na hora de perdoar ele. Essa é uma série e ele é um personagem que se tornou ainda melhor depois de ter terminado, o que chega a ser poético, né? Ele começa viajando pelo mundo das séries anteriores a ele, mas aí a jornada de verdade só termina anos depois, com ele reaparecendo no mundo das séries depois dele. E que tenhamos isso por muitos mais anos, enquanto o ator estiver disposto, porque ele gosta de ser o Decade. Opa, vou me interromper rapidinho só pra falar que eu ativei o clube de membros aqui no canal. Se você quiser um ícone bonitinho no seu nome, destacar seu comentário, você pode ter tudo isso por um precinho meramente simbólico. Agora, se você gostar muito desse vídeo aqui, o LivePix continua funcionando. Lá sim, você pode mandar o valor que você quiser e ainda deixar uma mensagem para eu ler. Agradeço demais o apoio de todos vocês. O mais importante é sempre a sua presença e confiança no que eu faço. Então valeu! A premissa de Decade é que algo aconteceu em algum momento, e isso colocou todos os Kamen Riders em guerra. E esse algo parece ter sido feito pelo nosso protagonista, porque ele é apresentado como um vilão, o destruidor de mundos, Decado. E essas visões do futuro são o nosso primeiro momento de se parece legal, dane-se que não faça muito sentido. Ver todos os Riders e seus CGs bizarros sucumbindo à mera presença do Kamen Rider Decade
já antagoniza demais o personagem antes da gente sequer conhecer ele, gerando uma expectativa perigosa. Outra cena importantíssima que depende de ser mal explicada é a aparição de um misterioso homem que vem até o Tsukasa contar sobre a colisão dos 10 mundos das 10 séries Heisei. A única coisa que o Wataru, o protagonista de Kiva, a série imediatamente anterior a essa, diz é que o Decade é um prometido viajante de mundos. Então essa missão só poderia ser dada a ele, ir de encontro aos outros Riders para impedir a destruição de todos os universos. Mas ele não deixou isso muito claro, porque o roteiro precisa que isso seja ambíguo pro final da história funcionar. Para que a gente siga uma linha de pensamento um pouco mais lógica nesse vídeo, deixa eu já pular um pouquinho pra parte relevante antes de entrar nos episódios em si. O Decade é um vilão mesmo, criado pelos reais vilões por trás da série. Ele é uma arma engenhada para matar os Kamen Riders e abrir espaço para a invasão desse grande império maligno. No meu entendimento, os outros Riders verdadeiros quiseram virar esse plano contra os vilões, usando o Decade para destruir as realidades alternativas que ameaçaram as principais. O problema é que com a explicação porca do Wataru, o Decade acaba se tornando amigo desses outros Riders. Então, não impedindo a destruição de tudo, daí forçando os originais a se virar contra ele naquela guerra final. Tem umas 3 camadas de maus entendidos no meio disso, mas eventualmente isso faz algum sentido. Então dá pra entender o porquê de Decade ter ficado tão mal falado. A história depende dela ser confusa, fazendo muita gente desistir ali no meio, pra trazer essas respostas só muito depois em filmes pós-série. Só que, sendo bem sincero, a história de Decade não é o foco real dela. O negócio é o fanservice, e isso eles souberam fazer absurdamente bem. A subtemática de Decade são as fotografias, algo que infelizmente foi se perdendo em aparições futuras dele. O Tsukasa é apresentado como um cara sem memória, que tenta tirar foto de outras pessoas pra ver se isso desperta alguma coisa dentro dele. Infelizmente ele é um péssimo fotógrafo, com todas elas saindo embaçadas, com aberrações cromáticas, porque nenhuma dessas coisas mundanas que ele registra é o verdadeiro mundo dele, literal e figurativamente. Daí o paralelo entre a máquina fotográfica e o cinto do Decade. Ele, enquanto Kamen Rider, também não pertence a nenhum dos outros mundos que ele visita, e tá sempre só de passagem por momentos isolados de outras histórias. Exatamente como as fotos dele só capturam momentos isolados das histórias de outras pessoas. Por isso é legal que o portal para viajar pelo multiverso seja o plano de fundo da loja de fotografias onde ele trabalha, com alguma pintura que já é uma referenciazinha sacana para onde eles têm que ir logo em seguida. E aí, justamente, eu adoro os diferentes tipos de fanservice que Decade entrega, trazendo vários episódios que funcionam como um festival de referências para quem já conhece, mas que também conseguem despertar essa curiosidade de quem talvez queira ir atrás da série sendo homenageada. Toda vez que o Tsukasa chega num novo mundo, ele automaticamente recebe uma profissão relacionada ao plot da série original. E no coração dele, ele sabe exatamente o que fazer, reconhecendo pontos turísticos importantes, ou até outros elementos menores que indicam pra ele em que mundo ele tá. Eu gosto de ver esse personagem como o maior fã de Kamen Rider que já existiu, que consegue pegar todas as referências que a audiência poderia pegar. No mundo de Kuga, ele vira um policial para ter acesso às investigações do episódio, e com isso faz a exposição do plot. Nesse mundo, formas de vida não identificadas surgem e enfrentam a polícia, mas um desses monstros, o de número 4, parece se opor aos outros. Aí fica lá descrevendo as habilidades do Kuga, como ele pode mudar de forma e usar armas diferentes, sempre tirando fotos disso, criando aquele paralelo que eu comentei, de que as fotos capturam um momento meio sem contexto do que tá acontecendo ao redor, do mesmo jeito que as homenagens de Decade apresentam as séries originais dessa forma. Quando a gente vê o Decade ajudando na investigação
investigação, ele descobre que existe um padrão nos assassinatos, quase como se os monstros seguissem uma regra para matar. Então pronto, essa é a introdução sem contexto perfeita pro mistério de Kuga, sem te dar o real spoiler do que rola na série original. Pra quem vê essa foto que o Tsukasa tirou, sem saber a história real por trás, ela pode só parecer algo interessante de um dia ir lá e conhecer. Mas pra quem já conhece, a gente já é inundado de memórias e sentimentos legais, pensando em tudo o que aconteceu de legal lá na série de verdade. E isso se repete pra essencialmente todos os 9 mundos alternativos que ele visita. Pro outro Kiva, a gente vê uma realidade em que os Fangaiers interagem numa boa com os seres humanos. Porque nessa realidade, quem é punido são os Fangaiers que não respeitam a trégua com os humanos. Enquanto na série original, eles puniam aqueles que se relacionavam com o outro lado. É o oposto, mas que acaba tendo a mesma consequência. O preconceito dos dois lados, criando grupos que vão tentar impor à força as suas vontades. Aí cabe ao Kiva, que é fruto de um casal miscigenado, ser o mediador desse conflito. Se você tiver que descrever a série pra alguém, vai ser exatamente dessa forma. O Wataru, não importa qual deles, não queria assumir essa responsabilidade, abrindo brecha pra quem quer usurpar essa posição dele. Por isso eu defendo que Decade é sim uma porta de entrada legal para as outras séries. Por partir das mesmas ideias, mas usando elas de um jeitinho diferente, se a proposta conseguir interessar quem tá assistindo, dá pra ir sem medo ver a série original, porque o Decade não vai entregar nem estragar o final dela. Nezio, seu filho da... Pra Ryuki, o Battle Royale dos Riders se transformou em brigas judiciais, em que o sistema de Kamen Riders decide quem tá mais certo em suas convicções. Como o Decade também é um Rider que usa cartas, ninguém acha estranho ele participar disso. E aí ele, conhecendo a história da série, sabe que um deles tem poderes pra voltar no tempo, então usa isso pra impedir o assassinato da vítima. E aí, fim do caso. É esse tipo de fanservice que mais me cativa na série. Isso mostra que quem escreveu esses episódios conhece as histórias originais. O episódio de Faz brinca metalinguisticamente com o autor, o Toshiki Inoue, tá sempre escrevendo uns novelões dramáticos, então eles pegam essa história e jogam pra ela se passar inteirinha num dorama escolar. Eles estão sempre trazendo esses takes interessantes de histórias que eu já sou fã, mas ainda assim oferecendo esse ar de novidade que mantém a essência da série original. Só com Denyo, que aparentemente foi o universo pós-série mesmo. Mas aí é porque é Denyo, né? O Momotaros é um personagem extremamente popular e fácil de trazer de volta. Só que aí desse jeito mais especial, porque Denyo é mais especial pro público japonês. Não é muito a minha intenção ficar destrinchando episódio por episódio, até porque eu teria que explicar o background de cada série homenageada, pra então dizer o que Decade faz com isso. Aí acaba sendo coisa demais e foge da discussão que eu quero trazer. Dito isso, eu vou usar os meus favoritos aqui pra deixar claro como as mudanças que Decade fez demonstram na verdade um carinho enorme por Kamen Rider, e que eu espero que vocês vendo esse vídeo entendam que dá pra ter esse mesmo tipo de carinho por Decade em si. Voltando pro episódio do Kuga que abre a série, a gente já tem uma primeira interpretação do que poderia ser esse título de Destruidor de Mundos que o Decade recebe. Instintivamente, o Tsukasa ajudou a resolver o mistério do episódio, que era uma versão reduzida do grande mistério da série original. Ou seja, de maneira muito simplificada, Decade resolve 50 episódios de uma série em 2 da série dele. Então o mundo de Kuga, por exemplo, não teria mais por que existir. Acabou a história dele. É por isso, inclusive, que o Kuga alternativo vira um sidekick nessa jornada. Só que aí eu concordo com os fãs do Yusuke original. Esse alternativo é muito ruim. O personagem mal lembra que pode se transformar para ajudar nas lutas. Foi realmente um desperdício enorme de um Rider tão importante para a era Heisei. Mas é o mal do pioneirismo, né? Decade não tinha um referencial de séries comemorativas do que fazer e não fazer, ao contrário de literalmente todo mundo que veio depois dele. O episódio de Blade traz outra coisa que eu admiro
admiro bastante em Decade. Na série original, a Board era uma empresa que desenvolveu o sistema de Kamen Rider para enfrentar os Undeads, monstros que trazem pra série o conflito de sobrevivência da espécie mais forte. E aí, a temática de baralho da série simbolizaria o trunfo que a humanidade tem para vencer esse jogo. Mas o que Decade fez focou totalmente no fato de terem transformado Kamen Rider em um emprego, jogando esse papo de sobrevivência do mais forte pra ser a sobrevivência no ambiente corporativo, em que pessoas passam por cima uma das outras, com amigos traindo amigos. E se isso não é exatamente a vibe que permeia a parte mais dramática de Blade, eu não sei o que é. E em cima disso ainda entra a parte legal que eu falei. O vilão desse mundo é o mesmo cara que era vilão no mundo de Ryuki, porque essas duas séries usam cartinhas pra se transformar. Então no episódio anterior, ele era o Kamen Rider Abyss, que não existiu na série original, justamente pra já mostrar que ele era um intruso naquele mundo. Ele queria roubar a tecnologia de outra série pra desenvolver coisas na dele e derrotar a concorrência nesse novo contexto. Por isso ele cria um tal de sistema cálice, como um coringa capaz de superar todos os outros na competição. Quem é fã de Blade já arrancou os cabelos com esse monte de referência sutil, mas quem não conhece a história original também pode ter ficado curioso, e aí quem sabe se interessa pela série original. Então esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Eu adoro como Decade consegue misturar séries diferentes dessa forma. Não é porque o episódio de homenagem é pra uma delas que eles vão usar só os elementos dela. A gente vê o Tsukasa integrando coisas muito mais secundárias de todas as séries ao mesmo tempo, e de maneiras que sempre fazem muito sentido. Quando ele vai lá enfrentar o Kiva, ele só tinha os poderes do Kuga por enquanto, mas isso não foi problema. O personagem adora entregar o fanservice pelo fanservice, por isso ele fica trocando de forma só pra bater com a mesma cor que o adversário tava usando, porque por pura coincidência as duas séries têm esse elemento em comum. E sinceramente, na maior parte das vezes, esse tipo de referência já é legal o suficiente de ver. E isso vem até por parte dos vilões, tipo quando eles trouxeram o Caixa de outro mundo pra tentar roubar o cinto do Decade, já que esse é um conflito constante lá em Faiz, em que ele tava sempre querendo pegar o poder dos outros. Todas essas integrações ajudam demais a construir esse sentimento de que os mundos estão mesmo se sobrepondo, de que Kamen Rider tava se tornando daí em diante um universo compartilhado das séries, e não mais essa coisa de histórias isoladas ano após ano. Especificamente a cena do Decade enfrentando o Kabuto, mas não sendo rápido o suficiente para isso, foi uma coisa que ficou marcada na minha cabeça desde 2009. Ele simplesmente para e pensa: ah é, o Faiz tem uma forma alternativa baseada em velocidade, então deixa eu ver se serve. É quase um self-insert dos fãs na série, porque quem tava escrevendo tudo isso meio que era um de nós, tendo assistido tudo o que veio antes pra saber encaixar essas referências de forma muito natural. Você não precisa gostar de Decade, tá tudo bem, mas reconheça o esforço e a entrega por trás dessa série comemorativa. O especial pra Hibiki é outro extremamente importante por trazer uma reparação histórica muito legal. E isso é porque esse mundo alternativo é baseado só na primeira metade de Hibiki. Essa é uma história muito longa pra detalhar demais agora, mas a série de Hibiki ficou infame por ter duas metades bem diferentes. O começo da série foi uma coisa bem fora da caixinha pros padrões de Kamen Rider até hoje. Quase não tinha brinquedo pra mostrar, era um negócio bem mais introspectivo, calmo, e com uns monstros que davam até um pouquinho de medo. Por isso, a Toei acabou com essa obra de arte na metade dela, querendo transformar Hibiki num Rider mais padrãozinho vendedor de boneco. Só que aí, o que Decade optou por fazer, ele quis trazer de volta essa vibe sinistra do começo da série, nas florestas sempre cheias de neblina, indo gravar em locações turísticas dificílimas de se trabalhar, o que certamente foi mais um dos motivos pra Toei querer cortar Hibiki ali no meio. Eles colocam até os letreiros aleatórios em kanji no meio das cenas, simplesmente porque isso
isso era parte da visão artística da primeira metade da série original. Esse episódio é verdadeiramente uma homenagem ao que as séries Heisei tinham de mais legal. O que ficou cunhado como a fase de ouro da era Heisei era sempre muito experimental e quebrando o padrão de tudo o que vinha antes. E Hibiki aparentemente foi o limite pra Toei. E aí, claro, eu não posso deixar de comentar que esse episódio tem também a luta mais hypada da série inteira, que infelizmente eu não posso passar ela inteira pra vocês, porque além de tudo que eu já falei, Hibiki ainda por cima era uma série musical. Então essa luta é essencialmente eles fazendo um show em cima e na frente do monstro, tocando uma das melhores trilhas de combate que eu já ouvi em Tokusatsu ever. O link pra só esse trecho tá aí na descrição, recomendo demais que você assista. E aí, voltando lá pra temática super secundária da série, ao final de cada uma dessas homenagens, o Tsukasa tirava uma foto do protagonista alternativo, que agora fica ainda mais bonita justamente pelas aberrações que antes a gente só via como defeito. No mundo de Agito, eles brincaram com a ideia de que essa série era pra ter sido uma continuação direta do Kuga. Então colocaram a mesma personagem policial nos dois mundos, e fizeram o Yusuke cogitar ficar por esse outro mundo pra ter mais uma chance com ela, pra no final entender que não, porque assim como a mensagem de Agito, pessoas não são feitas pra substituir outras pessoas. Essa moça não era a dele, assim como ele não poderia ser o dela. Então como fica a foto do Tsukasa? Com ela no centro e cada um dos protagonistas de um lado. Uma foto normal pra essas séries jamais capturaria o que só Decade teve o potencial de capturar. Isso é bom demais. Nessa ideia de enxergar o Tsukasa como um fã, dá pra estender a analogia aos outros personagens relevantes dessa série também. O Narutaki seria incrível se tivesse sido apresentado como um fã de Kamen Rider, mas fã dos alternativos, e por isso queria impedir o Decade de interagir com eles. Mas não, ele só quer impedir porque sim, a única explicação que a série dá é de que ele é um profeta que prevê a destruição dos mundos. Então sempre chegava antes do Decade pra colocar os Riders ou os monstros contra ele. Teria sido muito mais legal essa ideia de tratar ele como um Decade reverso mesmo, e não só um vilão genérico em que a única coisa memorável foi a frase de efeito Honore Decado. Tanto que depois da série ter terminado, lançaram uma novel que reimagina um pouco a história dela de um jeito diferente. E o foco foi trabalhar melhor o Narutaki como um vilão. Por lá, eles dizem que existiram vários Decades em potencial, mas as mentes dessas pessoas nunca resistiam visitar tantas outras realidades. E o Narutaki foi um desses que ficou completamente lelé da cuca, e se tornando um real chefão final pro Tsukasa ter que derrotar. E o mesmo vale pro Rider secundário da série, o Di-End, que traz a cor ciano pra contrapor o magenta, não é rosa, do Decade. Se você algum dia já imprimiu fotos, sabe que o esquema de cores usado não é o RGB, mas sim o Semik, com a forma exclusiva do Kuga nessa série, completando o Ikki que falta. Ao invés do Kaito ficar se transformando em outros Riders, ele invoca eles, e traz exatamente o mesmo tipo de fanservice na hora de escolher quem ele vai chamar pra luta. Com o Kabuto, ele também não consegue acompanhar a velocidade toda, então invoca dois caçadores altamente tecnológicos que poderiam travar as miras eletrônicas dele pra acertar o cara mesmo em super velocidade. Eu adoro como esses personagens realmente parecem fãs da série. O Kaito, como o nome indica, é um ladrão que viaja pelos mundos roubando os colecionáveis de cada Rider. Ele queria o cinto do Faz, mas desistiu da ideia quando Tsukasa manda o discursinho de que existem coisas mais importantes para um Rider do que esse transformável. Aí no final do episódio ele encontra o cinto do Orga, um upgrade que surge num filme da série. Aí ele manda um: ah, esse é o mais importante, né? Pô, Tsukasa, manja muito, valeu. A minha participação favorita dele é no mundo de Agito, em que ele tava querendo o chip do G4. Então pra isso se ofereceu como candidato pra usar o uniforme do G3. Aí ele passa por todos os testes, se mostra super hábil com essa armadura, pra no final achar essa roupa pesadona muito chata de usar
usar e preferir ficar só com a dele mesmo. No mundo de Hibiki, que os transformáveis são meio que maldições, transformando a galera em demônios, aí ele não quis roubar, né? Mas de maneira muito bonita ele fala que é porque o poder do Hibiki vai além da forma Oni. Ele tá no coração do guerreiro que se submete a esse sacrifício pelo mundo. E isso é uma coisa que nem ele ousaria querer roubar. Eu acho esses personagens tão bons, mas tão desperdiçados. E por isso eu entendo o porquê de Decade ter ficado com uma fama tão ruim. É sempre essa coisa de ter ideias interessantíssimas que conversam perfeitamente com os fãs daquela série, mas que Decade não consegue desenvolver isso para além de só o fanservice. O que, por um lado, tudo bem. Esse é o verdadeiro objetivo da série, é comemorar os Riders anteriores. Mas aí surge um problemaço quando acabam as séries para serem homenageadas. Daí pra frente é bem difícil defender. Kamen Rider Decade. Ironicamente, quando Decade finalmente poderia focar na própria história, eles descobrem que Decade não tem uma história. Porque assim como a série comemorativa não é nada sem as homenagens dela, o Decade perde o propósito sem o mundo dos outros Riders pra visitar. Então, a recompensa que ele ganha por ter terminado a história é uma aposentadoria no mundo perfeito. Como se fosse um mundo feito pra ele mesmo. Porque foi, ou quase isso. O Otoya, Kamen Rider Dark Kiva da série original, diz que esse é o mundo negativo, pros Dark Riders que venceram nas suas histórias. E o Decade é bem-vindo porque ele acabou de se tornar o vilão da própria série, voltando naquela ideia de que ao fazer amizade nas realidades alternativas, o Decade acabou se virando contra os Riders originais de qualquer forma, já que ele não impediu a destruição dos mundos deles. Essa reta final da série acaba focando nessa parte mesmo, de explorar como o Decade foi criado para ser um vilão perfeito, e que mesmo lutando contra isso, esse é um papel do qual ele não consegue escapar. No final das contas, ele é o protagonista da série, então não vamos pensar muito nisso não. Ele decide usar o poder destrutivo para destruir o mundo dos vilões, o que faz ele reganhar a confiança e os poderes dos outros Riders, podendo inclusive usar o K-Touch para se transformar na forma upgrade dele, numa época em que ela ainda era interessante e nem um pouco exagerada, com uma quantidade absurda de cartas penduradas por ela. O que mais importa disso tudo é que os personagens perceberam que existem mais mundos do que os 9 da era Heisei, porque não existem só esses Riders no universo. Tecnicamente, é aqui que começa a jornada que a gente acompanha até hoje, né? Com o Decade visitando séries lançadas até depois dele. Só que aí eu não faço a menor ideia do porquê do primeiro desses mundos extras ser o do filme de Blade. De tantas outras homenagens pra fazer, talvez tenham pego essa porque também era uma realidade alternativa da série original. Acaba sendo um episódio com função puramente prática pro roteiro, explicando o background do Kaito como ladrão, que estava em busca de algum poder para derrotar o vilão que dominou essa realidade e tinha feito lavagem cerebral no irmão dele. Então aí beleza, com a ajuda do Decade, isso meio que libera o Kaito pra também só ficar viajando de boa daí pra frente. E se uma referência a um filme aleatório já não faz muito sentido, imagina trazer Super Sentai pra bagunça. Hoje em dia, crossover entre as duas franquias é mais uma segunda-feira, mas é porque Decade abriu as portas pra esse tipo de coisa acontecer. O bloco Super Hero Time sempre passou um Rider e um Sentai, estreando no começo de cada ano e terminando as duas séries juntinhas lá no final. O problema que isso causava era forçar os pais a escolher uma das duas para comprar os novos brinquedos que eram lançados. Então, Decade ter menos episódios que uma série normal foi esse nobre sacrifício para salvar o potencial mercadológico das duas franquias, desalinhando os lançamentos, levando a metalinguagem do personagem a afetar o multiverso para um novo nível. Por isso, desde então, Super Sentai e Kamen Rider se tornaram cada vez mais amiguinhos.
Outra herança interessante que esse episódio em específico deixa pro futuro foram os Another Riders que Zi-O usou para comemorar os 20 anos da era Heisei. O vilão desse episódio é uma versão monstruosa do The-End, que claramente foi a inspiração para fazer a mesma coisa com outros Riders 10 anos depois. E eu lembro que foi bem legal ver a reação da galera quando as primeiras imagens do Another Decade começaram a aparecer, porque ele era essencialmente um recolor rosa magenta desse mesmo monstro que foi o Another The-End. Os mancheteiros também tiveram um pouquinho de alegria com Decade, ao ver o Kotaro Minami voltando como Black RX. Apesar dessa não ser uma série do período Heisei, RX estava na metade quando rolou essa troca de governo lá no Japão. Então essa série é realmente a ponte perfeita para mostrar que Decade também tinha acesso à era Showa. Até porque, agora já posso dizer, quem criou o Decade foi a Shocker, os vilões da primeiríssima série de Kamen Rider. E é exatamente para isso que servem esses vários episódios meio confusos do final, trazendo inclusive os dois senhores Blacks, porque Decade considera que, sendo duas séries, são dois universos que ele pode botar para interagir. No meio disso tudo, a gente foi pegando pistas de que uma nova Shocker estava surgindo, formando uma aliança multiversal anti-Rider. E eles não aprenderam, né? Mais uma vez tentaram criar um Kamen Rider próprio para lutar pelo mal, mas que acaba se virando contra eles, criando esse paralelo direto entre o Decade e o Ichigo lá dos anos 70, fechando de maneira muito bonita toda essa ideia de que Decade homenageia o legado de Kamen Rider como um todo. Mas a parte mais frustrante disso tudo é a falta de um final para essa série. Os episódios 30 e 31 só entregaram essa grande revelação e não fizeram nada com isso. Eles até tentam amarrar com as visões lá do começo da série, falando que o Decade, mesmo sem querer, cumpriu essa missão dele pela Shocker, porque o problema ficou ainda pior do que era no começo. Não é mais os alternativos por cima dos originais, agora é cada um por si mesmo, só vai sobrar um mundo no final se eles não pararem tudo isso. E quem expôs essa parte foi o meu querido Blade original, claramente pós-série, porque ele se transforma direto para a forma final dele. Então é assim que Decade cumpre a promessa das primeiras cenas dele. Finalmente a gente entende o porquê de todos os Riders terem se virado contra ele. Não é porque ele era realmente um vilão, mas é porque acabar com ele parecia ser a única solução que salvaria todos os mundos, já que ele é a origem disso. Quando esse episódio foi ao ar, eles cometeram o terrível erro de mostrar o Yusuke alternativo se transformando, dando a entender que por algum motivo só o Kuga no meio dos outros não seria um Rider real. Por isso lá nos DVDs esse episódio é reeditado para cortar só essa cena fora, dando a entender que então seria o Kuga real sim na batalha final. Mas assim, não é como se esse fosse o maior furo no roteiro de Decade, né? Tem tanta coisa que fica sem explicação e tanta explicação ruim pro que eles tentaram fazer, que as críticas feitas a essa série acabam sendo 1.000.000% compreensíveis, especialmente porque a série acaba aqui, no meio da luta, e aí eles só vieram entregar um final de verdade, ainda por cima dividido em 2 filmes lançados quase um ano depois da estreia dessa série. Maldito Decade! Sinceramente, é um saco ficar garimpando todas as aparições relevantes ao Decade como personagem fora da série dele. As duas mais importantes são os finais que eu mencionei mesmo, exibidos durante a época de Kamen Rider W. O primeiro deles é o All Riders vs Die Shocker, que como o nome indica, reuniu a galera para ir contra o real culpado pelas consequências do Decade ter existido. O segundo é metade do filme do W, que cedeu 30 minutos da duração para oferecer um final dramático, bonito, que amarrasse as pontas soltas que faltaram em Decade. A real é que não serviu para tanta coisa assim, já que final mesmo, depois de aparecer em mais 10 filmes depois disso, o Decade só encerra a jornada dele em 2021, 12 anos depois da estreia. Nesse spin-off de Zi-O, o Tsukasa descansa em paz. Só que aí é Zi-O, né? Irrelevante. Assim
que o Masahiro Inoue sentir saudade do personagem, eles dão um jeito de desfazer isso. Nesse primeiro filme foi onde exploraram as conexões do Tsukasa com a Shocker, dizendo que ele tinha uma irmã com o poder misterioso de enxergar outras dimensões, então a Shocker pegou ela para refinar essas habilidades. E aí no final o Tsukasa se vira contra eles, roubando o cinto e cruzando as barreiras, mas perdendo a memória no processo. E aí o resto é literalmente o que a gente vê na série. Curiosamente, a solução que eles encontram é exatamente a mesma que a série já tinha oferecido. O Decade aceitando a posição dele como destruidor de mundos, mas usando isso para acabar só com o mundo da Dai Shocker. Como esse é o mundo original dele, esse acaba sendo o sacrifício heróico que ele faz, canonizando ele como então um dos Riders heróicos na franquia, fechando muito bem o ciclo do personagem como um todo. Daí surge a quintologia de filmes Super Hero Taisen, começando com aquela metade do filme de W que eu comentei. Eu fiquei bem surpreso em como esses filmes são melhores do que eu lembrava, crescendo cada vez mais no nível dos problemas, integrando cada vez mais Super Sentai e até outras franquias igualmente relevantes para a história do Tokusatsu. Pro Decade em si, só o Taisen de 2012 é relevante, colocando o Decade para enfrentar o Gokai Red, os dois heróis das duas séries comemorativas que viraram referência para tudo do tipo que veio depois. Aí lá no final reforçam essa ideia de que o Tsukasa não tem um mundo pra voltar, mas de que a partir desse filme ele já tá em paz com essa ideia, porque não importa pra onde ele vá, inclusive agora nos mundos sem Kamen Rider, ele sempre vai ter irmãos da justiça pra receber ele. Infelizmente, pra quem quer ver mesmo o Tsukasa pós-série, a presença mais frequente dele foi da metade pro final de Zi-O. Eu jurava que ele tinha feito mais coisas relevantes ao plot lá da série, mas reassistindo tudo isso, não foi não. Ele só chega, faz um bullying com o Sogo e o Gates, mas só porque ele se diverte fingindo ser um vilãozinho sem nunca ser um de verdade. Ele só corrige dois paradoxos temporais que Zi-O tava tendo por ter sido escrito muito em cima da hora. Eles tinham antecipado alguns Rider Watches pros protagonistas, e aí depois descobriram que os atores originais poderiam sim voltar pra entregar isso diretamente pra eles. Então o Decade apareceu antes pra isso, pra roubar os brinquedinhos que não deveriam estar ali, deixando o dele em troca e para por aí. Todas as aparições que ele até faz em vários episódios são sempre só como um senpai de série comemorativa, mas que manda essa garotada nova aí se virar. Então chega de menções raivosas a Zi-O por hoje, né? Quem sabe faço mais num vídeo no futuro. A última dessas aparições extras que eu quero comentar é num filme que acabou sintetizando muito bem o que eu gostaria que vocês tirassem do vídeo de hoje. O filme Kamen Rider Taisen Heisei vs Showa Rider acabou se tornando o meu favorito desses que eu acabei reassistindo. E por ter um nome desses, obviamente coloco o Decade como um mediador de alguma forma. Uma nova Shocker tava tentando se reerguer durante a época de Gain, e o vilão que eles trazem é essencialmente outro Decade, conseguindo usar o poder de cada Kamen Rider que ele derrota para entregar mais daquele tipo de fanservice que vem de alguém que sabe quais poderes usar em cada momento específico. Esse filme até dá uma zoada autoconsciente em Decade, mostrando o Tsukasa feliz por finalmente um crossover desse tipo não ser culpa dele. Botam até o Narutaki de volta, dando as mensagens misteriosas que ninguém entende dele, pra todo mundo falar justamente isso. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Porque meio que é isso, né? Eles reconheceram que a essa altura do campeonato não tinha mais o que fazer. Decade foi confuso e deixou um monte de buraco na história. Mas como era tudo em nome do fanservice, então que isso pelo menos vire parte do charme dele, ficar trazendo esse tipo de maluquice toda vez que crossovers fossem acontecer. Só que aí a história do filme consegue ser muito bonita para além do fanservice, tendo a participação do ator que fez o Takeshi Hongo mais de 4 décadas antes disso. E aí eles trouxeram também o Takumi de Faz, o Rider X, o W, o Z
Heroes, uma galeraça que poderia ter sido só pelo fanservice, mas que foram especificamente esses personagens para conectar Riders que perderam personagens importantes em suas histórias, mostrando que, independentemente das eras e das diferenças, no fundo todos eles passam por coisas muito parecidas. A ideia de colocar Heisei contra Showa é para que no final a velha geração aprendesse a aceitar as mudanças que a era Heisei trouxe, mas que para esses novinhos também aprendessem a respeitar o legado de quem construiu tudo isso. Então é com essa mensagem que eu encerro esse vídeo. Independente se você é fã velho, fã novo, já viu tudo ou não viu nada de Kamen Rider, tudo o que sai por consequência de Decade é feito com muito coração. A série teve sim seus defeitos, muitos, mas foi um ponto tão singular na história de Kamen Rider que, se você tem um mínimo de interesse por esse universo, você tem que assistir Decade por conta própria e, gostando ou não, entender o respeito que ele traz pela história do Tokusatsu como um todo. Em tempos difíceis da Tokunet, em que uma geração tá sempre alfinetando a outra, a gente precisa lembrar que, no fundo, a gente é todo mundo fã da mesma coisa.